Eu fui enterrado vivo por aqueles que iam contra a fé, mas por um milagre, estou aqui para contar como a Virgem Maria me salvou. Meu nome é Samuel, e eu passei 72 horas enterrado vivo em um caixão de madeira, 3 metros abaixo da terra. O ar estava acabando. Minha garganta queimava de tanto gritar. E a única coisa que eu conseguia ouvir era o som abafado das risadas lá em cima. Eu era padre há 15 anos, e naquele momento, coberto de terra e escuridão, percebi que tudo o que eu tinha pregado sobre fé era apenas teoria, porque ali, sozinho, eu não tinha nada além do meu próprio medo. Antes disso, eu era conhecido em toda a diocese como o padre intelectual. Fiz mestrado em teologia, dei palestras em seminários, refutava qualquer religião que não fosse a católica com argumentos afiados. Minha soberba era tão grande que eu tratava os fiéis com distância, como se eles fossem alunos ignorantes que precisavam de minhas lições. Eu me lembro de uma tarde de domingo, após a missa, quando uma senhora idosa me procurou. Ela tinha os olhos úmidos e segurava uma imagem de Iemanjá nas mãos. "Padre Samuel", ela disse com voz trêmula, "eu frequento o terreiro também. Será que Deus me condena por isso?" Eu olhei para ela com desdém. "A senhora precisa escolher um lado", respondi friamente. "Ou serve a Deus ou serve aos demônios. Não há meio termo." Ela abaixou a cabeça e saiu. Nunca mais a vi na igreja. Minha irmã, Cecília, sempre me alertava sobre meu comportamento. "Samuel, você prega o amor de Deus, mas não tem amor por ninguém." Eu ignorava. Para mim, ela não entendia o peso da missão que eu carregava. Minha mãe, Dona Irene, sofria calada vendo o filho que ela criou se transformar em um homem frio, mais preocupado com estar certo do que com estar presente. Ela tentava suavizar minhas palavras quando eu falava mal de outras religiões à mesa de jantar. "Meu filho, cada um busca Deus do jeito que consegue", ela dizia. Eu retrucava. "Mãe, a verdade é uma só e eu sei qual é." O silêncio que se seguia era pesado. Meu sobrinho, filho de Cecília, tinha apenas 8 anos e já evitava ficar perto de mim. "Tio Samuel é chato", ele disse uma vez. Cecília não o repreendeu. Eu celebrava missas com rigidez. Não tolerava atrasos, conversas paralelas, muito menos manifestações de fé que fugissem do protocolo litúrgico. Quando uma moça começou a chorar durante a comunhão, eu a repreendi na frente de todos. "Aqui não é lugar para espetáculo", disse. Ela saiu correndo. Alguns fiéis me olharam com reprovação, mas eu não me importei. Achava que estava defendendo a santidade do espaço sagrado. Na verdade, estava apenas alimentando meu orgulho. Eu acreditava que conhecimento teológico era sinônimo de santidade. Quanto mais eu sabia, mais eu me sentia superior. Minha biblioteca era repleta de livros em latim, grego, hebraico. Eu decorava passagens bíblicas inteiras e as usava como armas em debates. Mas nunca usei aquelas palavras para consolar alguém. Tudo desmoronou quando acusaram a mim de roubar as doações da paróquia. Alguém plantou documentos falsos e a polícia invadiu minha casa durante uma missa. Me arrastaram algemado na frente de todos. As pessoas que eu achava que me respeitavam viraram o rosto. Ouvi sussurros. Sempre soube que ele era falso. Padre ladrão merece cadeia. Ninguém me defendeu. Ninguém questionou as acusações. Me levaram para uma delegacia no interior, onde o delegado, um homem chamado Valdir, tinha ódio declarado por padres. Ele me espancou, cuspiu no meu rosto e disse que ia me dar o castigo que eu merecia. "Vocês se acham santos, mas são todos iguais", ele gritou enquanto me chutava no chão. Passei a noite numa cela úmida, cheia de ratos. Rezei, mas minha voz parecia morrer antes de chegar ao céu. No dia seguinte, 3 homens encapuzados me sequestraram da cela. Valdir olhou para o outro lado. Eu gritei, tentei resistir, mas eles eram fortes. Me jogaram numa caminhonete velha e me levaram para um terreiro abandonado. Um deles, que depois descobri se chamar Edson, era pai de santo e disse que eu tinha ofendido os orixás em um de meus sermões. "Você falou que nossos deuses são demônios", ele disse com raiva contida. "Agora vai sentir o que é ser enterrado vivo, como nossos ancestrais foram." Eu tentei argumentar, pedir perdão, mas ele não me ouviu. Eles cavaram um buraco, colocaram um caixão velho e me jogaram lá dentro. Fecharam a tampa.
e começaram a jogar terra. Quando fecharam a tampa e comecei a ouvir a terra caindo em cima de mim, meu corpo inteiro travou. Gritei até minha voz sumir. Rezei todas as orações que eu sabia, mas parecia que as palavras morriam antes de sair da minha boca. Passei horas em pânico, arranhando a madeira até meus dedos sangrarem. O som da terra batendo na tampa foi diminuindo até desaparecer completamente. Silêncio. Escuridão total. O ar estava quente e rarefeito. Senti meu peito apertar. Minha respiração ficou curta. Tentei me acalmar, mas o desespero era maior. Comecei a suar frio. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair do peito. Senti raiva de Deus. Onde você está? Eu dediquei minha vida inteira a você. Por que me abandonou? Chorei até não ter mais lágrimas. O ar estava acabando. Minha cabeça latejava. E eu comecei a aceitar que ia morrer ali. Sozinho. Esquecido. Um homem que pregou sobre salvação, mas que no fim não conseguiu salvar nem a si mesmo. Pensei em minha mãe, em Cecília, no meu sobrinho. Pensei em todas as pessoas que eu machuquei com minhas palavras. A senhora que foi embora com a imagem de Iemanjá. A moça que chorou durante a comunhão. Os fiéis que eu tratei com frieza. Será que alguém sentiria minha falta? Será que alguém rezaria por mim? Duvidei no segundo dia, ou era o terceiro. Eu já não sabia mais e parei de lutar. Meu corpo estava fraco, minha respiração curta. A sede era insuportável. Meus lábios estavam rachados, minha língua parecia lixa. Tentei cuspir, mas não tinha saliva. Minha garganta ardia. Cada respiração era um esforço. Fechei os olhos e deixei meu corpo relaxar. Talvez fosse melhor assim. Talvez eu merecesse aquilo. Afinal, quantas pessoas eu enterrei em vida com minhas palavras? Quantas almas eu afastei de Deus por causa do meu orgulho? Foi quando uma lembrança veio. Minha mãe rezando o terço na sala todas as noites pedindo proteção para mim. Ela sempre dizia: Samuel, quando você não tiver mais forças, peça à Virgem Maria. Ela nunca abandona seus filhos. Eu nunca levei isso a sério. Achava a devoção mariana algo para fiéis simples, não para teólogos como eu. Mas ali, no escuro, sem ar, sem esperança, eu sussurrei: Maria, se você existe, se você realmente cuida de nós, me tira daqui. Eu não aguento mais. Minha voz saiu quebrada, cheia de vergonha, mas era tudo que eu tinha. Repeti o pedido várias vezes, até adormecer de exaustão. Não sei quanto tempo passou depois disso, mas de repente senti algo diferente. Uma brisa fria entrou no caixão. Impossível. Eu estava enterrado. Abri os olhos, e a tampa do caixão tinha se partido ao meio. A madeira estava rachada, como se algo tivesse empurrado de fora. A terra ao redor começou a ceder, como se alguém estivesse cavando. Consegui empurrar a madeira com a pouca força que me restava, e comecei a subir. Minhas mãos tocaram terra úmida. Puxei meu corpo para cima, centímetro por centímetro. Quando minha cabeça saiu da terra, respirei o ar mais doce que já senti na vida. Olhei ao redor. Estava sozinho no terreiro. Ninguém tinha me resgatado. Mas ao lado do buraco, cravada na terra, havia uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Não estava ali antes. Tenho certeza. Caí de joelhos tremendo e percebi que minha vida tinha sido devolvida. Chorei como nunca tinha chorado antes. Não era choro de desespero. Era choro de alívio, de gratidão, de vergonha. Eu tinha sido arrogante, cruel, intolerante. E mesmo assim fui resgatado. Peguei a imagem nas mãos e a abracei contra o peito. Senti um calor me envolver, mesmo com o vento frio da noite. Parecia que eu não estava mais sozinho. Levei 3 dias andando até chegar à cidade mais próxima. Eu estava descalço, com a batina rasgada, coberto de terra. As pessoas me olhavam assustadas. Algumas atravessavam a rua para não passar perto de mim. Eu devia parecer um mendigo. Ou pior, um louco. Bebi água de um córrego e comi frutas que encontrei pelo caminho. Meu corpo doía, mas minha mente estava estranhamente clara. Cada passo era uma oração silenciosa. Cada respiração era uma gratidão. Eu estava vivo. Eu tinha sido salvo. E agora precisava entender por quê. Quando cheguei à cidade, descobri que Cecília tinha mobilizado toda a comunidade para me procurar. Minha mãe não tinha parado de rezar. Ela acordava de madrugada, acendia velas, fazia novenas. Cecília foi até a diocese, pressionou as autoridades, contratou advogados. O delegado Valdir foi afastado do cargo após investigação.
Os homens que me enterraram foram presos. Edson confessou tudo, mas disse que tinha certeza de que eu não sobreviveria. Quando voltamos no dia seguinte, ele contou à polícia. O buraco estava aberto e ele tinha sumido. Achamos que os espíritos tinham levado ele. Minha mãe quase desmaiou quando me viu na porta de casa. Ela me abraçou e não me largou por longos minutos. Cecília chorou. Meu sobrinho olhou para mim com olhos arregalados. Tio Samuel, você virou zumbi? Eu ri. Era a primeira vez em anos que eu ria de verdade. Não, meu filho. Eu morri, mas voltei. Tomei um banho demorado. A água quente limpou a terra, mas não conseguiu limpar a culpa. Olhei no espelho e não reconheci o homem que estava ali. Meus olhos estavam fundos, meu rosto magro, minha barba crescida. Mas havia algo diferente. Uma suavidade. Uma humildade. Um medo santo. Passei semanas me recuperando. Fisicamente eu estava bem, mas emocionalmente eu estava destruído. Todas as noites eu acordava suando frio, sentindo o peso da terra sobre mim. Todas as manhãs eu agradecia por estar vivo. Comecei a reler a Bíblia, mas agora com outros olhos. As passagens sobre humildade e perdão, amor ao próximo ganharam novo significado. Eu tinha memorizado aqueles versículos anos atrás, mas nunca os tinha vivido. Agora, cada palavra parecia me atingir diretamente no peito. Bem-aventurados os humildes de coração. Eu não era humilde. Amai-vos uns aos outros. Eu não amava ninguém. Não julgueis para não serdes julgados. Eu julgava todos. Voltei para a paróquia, mas não como o padre arrogante de antes. Pedi perdão publicamente por ter sido distante, por ter colocado meu orgulho acima do amor. Foi numa missa de domingo, cheia como sempre. Subi ao púlpito e minha voz tremeu. Eu preciso pedir perdão a vocês, comecei. O silêncio foi imediato. Durante anos eu tratei vocês com frieza. Eu me achava melhor porque estudei teologia, porque sabia latim, porque entendia a doutrina. Mas eu não entendia nada. Eu não entendia o que é amar. Eu não entendia o que é servir. Eu estava mais preocupado em estar certo do que em estar perto. E por isso peço perdão. Algumas pessoas choraram, outras abaixaram a cabeça. Eu desci do púlpito e me ajoelhei no altar. Depois daquela missa, tudo mudou. As pessoas começaram a me procurar de um jeito diferente. Não vinham mais com medo de serem repreendidas. Vinham com suas dores, suas dúvidas, suas histórias. E eu aprendi a ouvir. Tinha uma moça chamada Janaína, que apareceu numa tarde de quinta-feira. Ela entrou na igreja devagar, olhando para os lados como se estivesse invadindo um lugar proibido. Sentou no último banco e ficou ali, quieta, por quase 1 hora. Quando percebi que ela não ia embora, me aproximei. Posso ajudar em alguma coisa? Ela me olhou com os olhos cheios de lágrimas. Padre, eu sou do candomblé, mas minha avó está morrendo e ela quer que eu reze com o Senhor por ela. O Senhor aceita? Alguns meses atrás eu teria recusado. Teria dito que ela precisava se converter primeiro, abandonar suas crenças, aceitar Cristo como o único Salvador. Mas naquele momento tudo o que eu consegui dizer foi: claro, vamos rezar juntos. Ajoelhei ao lado dela e rezamos um Pai Nosso. Depois, ela puxou um guia do pescoço e começou a murmurar uma reza que eu não conhecia. Não a interrompi. Quando terminamos, ela me abraçou. Obrigada, padre. Minha avó vai ficar feliz. Ela saiu e eu fiquei ali pensando: será que Deus realmente se importava tanto com as formas? Ou ele só queria ver corações sinceros buscando algo maior? Passei a visitar os enfermos da comunidade com mais frequência. Antes eu fazia aquilo como obrigação. Chegava, rezava um terço rápido, dava a bênção e ia embora. Agora, eu sentava na beira da cama, segurava as mãos deles, perguntava como estavam se sentindo. Ouvia histórias de vidas inteiras. Dona Alzira, uma senhora de 82 anos, me contou sobre o marido que perdeu na guerra. Padre, eu ainda sinto o cheiro dele às vezes. Será que é pecado? Eu sorri. Dona Alzira, acho que é Deus lembrando a senhora que o amor nunca morre. Ela chorou, mas era um choro de alívio. Quantas vezes eu tinha negado esse tipo de consolo às pessoas por achar que era teologia frouxa. Minha relação com Cecília e minha mãe também mudou. Comecei a almoçar na casa delas todo domingo. Cecília preparava meu prato preferido, feijoada, e a gente conversava sobre tudo. Meu sobrinho Pedrinho perdeu o medo de mim. Ele vinha me mostrar os desenhos da escola,
me contava sobre os amigos, pedia para eu jogar bola com ele no quintal. Eu, que nunca tinha tido tempo para essas coisas, agora fazia questão de estar presente. Minha mãe me olhava de longe, com aquele sorriso discreto de quem vê uma oração sendo respondida. "Meu filho voltou", ela disse uma vez me abraçando. Eu não sabia se ela estava falando de quando eu saí da terra ou de quando eu saí do orgulho. Comecei a frequentar encontros interreligiosos. No começo foi estranho. Eu, que tinha passado anos atacando outras religiões, agora estava sentado numa mesa com pais de santo, pastores evangélicos, líderes espíritas, rabinos. Ouvi histórias de fé que me emocionaram. Um pastor contou como foi expulso de casa por se converter. Um pai de santo falou sobre a discriminação que sofria diariamente. Uma médium espírita chorou ao relembrar como perdeu o emprego quando revelou sua religião. E eu percebi, todos nós estávamos buscando a mesma coisa. Todos nós queríamos sentir que não estávamos sozinhos. Todos nós queríamos acreditar que havia algo maior cuidando de nós. Numa dessas reuniões, Edson apareceu. O homem que tinha me enterrado vivo. Ele estava diferente. Mais magro, com os olhos fundos, cabisbaixo. Quando me viu, ele congelou. Levantou-se para sair, mas eu o chamei. "Edson, espera." Ele parou, mas não virou. Levantei e fui até ele. "Eu te perdoo." Ele começou a chorar. "Padre, eu não sei o que deu em mim. Eu estava com tanta raiva. O senhor falou coisas terríveis sobre a minha religião e eu coloquei a mão no ombro dele. Eu sei. E eu estava errado. Eu te peço perdão também." A gente se abraçou ali, no meio daquela sala cheia de gente de fés diferentes. E eu senti uma paz que nunca tinha sentido antes. As missas mudaram completamente. Eu não pregava mais com arrogância. Falava com humildade, compartilhava minhas fraquezas, admitia minhas dúvidas. Contei para a comunidade inteira a história do caixão. Muitos ficaram chocados. Outros choraram, mas todos entenderam a lição. A fé verdadeira não está em saber todas as respostas, mas em confiar mesmo quando não se entende nada. Parei de usar termos teológicos complicados. Falava a língua do povo. E o povo começou a voltar. A igreja, que estava sempre meio vazia, voltou a ficar cheia. Mas agora, por motivos diferentes, as pessoas não vinham mais por obrigação. Vinham porque sentiam algo ali. Vinham porque eram acolhidas. Uma tarde, a senhora que tinha vindo com a imagem de Iemanjá voltou. Eu a reconheci imediatamente. Ela estava mais velha, mais curvada. Sentou no mesmo banco de antes e ficou me olhando. Quando a missa terminou, fui até ela. "A senhora voltou." Ela sorriu. "Voltei. Ouvi dizer que o padre mudou." Pedi desculpas pelo que tinha dito anos atrás. Ela balançou a cabeça. "Padre, eu nunca deixei de acreditar em Deus por causa do Senhor. Só deixei de vir aqui. Mas agora, parece que posso voltar." Conversamos por mais de 1 hora. Ela me contou sobre sua vida, sobre como conciliava as duas religiões, sobre a fé que a sustentava. E eu, em vez de corrigir, apenas ouvi. No final, ela me deu a bênção à moda dela, passando as mãos sobre minha cabeça. Aceitei com gratidão. Comecei a fazer trabalhos voluntários na comunidade. Ajudava na distribuição de alimentos, visitava presídios, conversava com jovens em situação de risco. Num desses trabalhos, conheci um garoto de 16 anos chamado Rafael. Ele estava preso por tráfico. Quando entrei na cela, ele riu. "Padre veio me converter?" Sentei ao lado dele. "Não, vim te ouvir." Ele ficou em silêncio por um tempo, depois começou a falar. Contou sobre a mãe viciada, sobre o pai que sumiu, sobre a fome que passava. "Padre, eu não nasci ruim, eu só não tive escolha." Segurei a mão dele. "Eu sei. E você ainda pode escolher quem você quer ser daqui para frente." Passei a visitá-lo toda semana. Hoje, Rafael saiu do sistema e está trabalhando numa padaria. Ele me liga toda semana para agradecer. Você já se sentiu assim também? Como se tivesse que perder tudo para entender o que realmente importa. A transformação não foi fácil. Houve dias em que eu acordava com aquela sensação de superioridade querendo voltar. Momentos em que eu queria corrigir as pessoas, impor minha visão, provar que eu estava certo. Mas então eu lembrava do caixão, lembrava da terra pesando sobre mim, lembrava da minha voz quebrando enquanto eu implorava por ajuda. E aquilo me trazia de volta a humildade.
Comecei a entender que fé não é sobre estar certo. Fé é sobre estar aberto. Aberto para ouvir, para aprender, para amar sem condições. Minha mãe adoeceu no ano seguinte. Foi um câncer agressivo que se espalhou rápido. Os médicos deram poucos meses de vida. Cecília entrou em desespero. Eu estranhamente senti paz. Passei os últimos meses da vida de minha mãe ao lado dela. Conversamos sobre tudo. Ela me contou histórias da infância que eu não conhecia. Falou sobre meu pai, que morreu quando eu era criança. Seu pai também era orgulhoso. Ela disse com um sorriso fraco. Mas no fim, ele aprendeu a se curvar. Perguntei o que ela quis dizer. Samuel, todos nós precisamos aprender que não somos Deus. Somos apenas filhos, e filhos precisam confiar no Pai. Na última semana, minha mãe entrou em coma. Cecília e eu nos revezávamos ao lado da cama. Numa madrugada, enquanto eu rezava o terço, ela abriu os olhos de repente. Olhou para mim com uma clareza que não tinha há dias. Samuel, ela está aqui. Perguntei quem. Nossa Senhora. Ela está no canto do quarto sorrindo. Ela veio me buscar. Olhei para o canto, mas não vi nada. Mas minha mãe viu! E aquilo lhe deu paz. Ela fechou os olhos e partiu algumas horas depois com um sorriso no rosto. No enterro, não chorei. Senti uma gratidão imensa por ter tido a chance de estar presente nos últimos momentos dela. Depois da morte de minha mãe, aprofundei ainda mais minha devoção à Nossa Senhora. Comecei a estudar sobre as aparições marianas ao redor do mundo. Fátima, Lourdes, Guadalupe, Aparecida, todas tinham algo em comum. Maria aparecia para os humildes, para os pequenos, para aqueles que o mundo desprezava. Nunca para os teólogos, para os doutores da lei, para os que se achavam sábios. Aquilo me fez refletir profundamente. Eu tinha passado anos estudando sobre Deus, mas nunca tinha realmente conhecido Ele. Conhecer sobre alguém não é a mesma coisa que conhecer alguém. E eu estava começando finalmente a conhecer. Organizei na paróquia um grupo de oração dedicado a Nossa Senhora. Começou pequeno, com 5 ou 6 pessoas. Hoje são mais de 50. A gente se reúne toda terça-feira à noite. Rezamos o terço, cantamos, compartilhamos testemunhos. É um dos momentos mais bonitos da semana. Ver pessoas tão diferentes, ricos e pobres, jovens e velhos, católicos fervorosos e recém-convertidos, todos unidos numa mesma fé, numa mesma esperança. Já presenciei curas emocionais naquele grupo. Pessoas que chegavam destroçadas e saíam renovadas, não por causa de mim, mas por causa da presença que sentiam ali. Voltei ao terreiro onde fui enterrado. Precisava fazer aquilo. Cecília me acompanhou. Foi difícil encontrar o lugar. Estava ainda mais abandonado, tomado pelo mato. Mas quando cheguei perto, reconheci. O buraco ainda estava lá, já quase coberto pela vegetação. Ajoelhei ao lado e rezei. Agradeci por ter sido tirado dali. Agradeci pela segunda chance. Cecília colocou flores no local. Esse é o lugar onde meu irmão morreu e renasceu, ela disse. Plantamos uma cruz de madeira, não como símbolo de vitória, mas como lembrança de que até nas trevas mais profundas, Deus pode trazer luz. Recebi uma carta de Edson meses depois. Ele estava morando em outra cidade, trabalhando como ajudante de pedreiro. Na carta, ele contava que tinha deixado o terreiro, não por ter perdido a fé, mas por ter encontrado paz. Padre Samuel, escrevia ele, o Senhor me ensinou que Deus é maior que nossas brigas. Eu não sei se vou voltar para o candomblé ou se vou me tornar católico, mas sei que onde quer que eu esteja, Deus vai estar comigo. E isso me basta. Guardei aquela carta como um tesouro. Era a prova de que a transformação não aconteceu só em mim. Aconteceu em todos que foram tocados por aquela história. Hoje, quando celebro a missa, não falo mais de teologia complexa. Falo de uma mãe que desceu até o fundo da terra para buscar um filho perdido. Falo de um homem que precisou morrer enterrado para renascer humilde. E toda vez que olho para a imagem de Nossa Senhora no altar, eu lembro. A fé verdadeira não está em saber todas as respostas, mas em confiar mesmo quando não se entende nada. Olho para os fiéis e vejo rostos. Não vejo mais uma plateia que precisa ser ensinada. Vejo irmãos e irmãs que estão na mesma busca que eu. E isso me faz sentir parte de algo muito maior. Às vezes, nas noites silenciosas,
Ainda sinto o peso daquela terra sobre mim. Acordo suando com o coração acelerado, mas em vez de ter medo, agradeço. Porque aquela experiência me quebrou de um jeito que precisava ser quebrado. Ela me tirou do pedestal que eu mesmo tinha construído. Ela me mostrou que eu não era nada sem Deus. E, paradoxalmente, foi quando me vi como nada que me tornei alguém. Alguém capaz de amar, de ouvir, de servir. Alguém que finalmente entendeu o que significa ser padre. Não é ser um mestre, é ser um servo. Há pouco tempo, uma jovem me procurou. Ela estava grávida e o namorado tinha sumido. A família tinha expulsado ela de casa. Ela estava desesperada, pensando em abortar. Sentamos na igreja vazia e conversamos por horas. Não dei sermão, não citei doutrina, apenas ouvi. No final, ela me perguntou: Padre, Deus ainda me ama mesmo com tudo que eu fiz? Segurei a mão dela. Deus nunca parou de amar você. E sabe por que eu sei disso? Porque Ele nunca parou de me amar, mesmo quando eu era o pior ser humano que existia. Ela chorou. Eu chorei junto. Hoje, aquela jovem tem uma filha linda de 2 anos. E toda vez que ela vem à missa, me mostra a menina com orgulho. Aprendi que as cicatrizes nos moldam. As minhas não são visíveis, mas estão lá. Estão no jeito como respiro fundo antes de falar. Estão na pausa que faço antes de julgar alguém. Estão na gratidão que sinto toda manhã ao acordar. Estão na humildade que carrego como um manto. Não sou perfeito. Ainda cometo erros. Ainda tenho dias ruins. Mas agora, quando erro, peço perdão. Quando caio, levanto. E quando não sei o que fazer, me ajoelho. Porque foi de joelhos, debaixo de 3 metros de terra, que aprendi quem eu realmente era e quem eu queria ser. A vida na paróquia ganhou um ritmo diferente. Antes, tudo era protocolo, rigidez, formalidade. Agora, essa igreja parecia mais viva. As pessoas entravam sorrindo, cumprimentavam umas às outras, ficavam conversando depois da missa. Crianças corriam pelos corredores e eu não as repreendia mais. Pelo contrário, parava para brincar com elas. Padre Samuel, o senhor mudou muito, disse Dona Aparecida, uma das mais antigas da comunidade. Mudei ou apenas parei de fingir que era melhor que todo mundo? Ela riu. As duas coisas, padre, as duas coisas. Implementei um projeto na paróquia chamado Mesa de Todos. Toda quinta-feira à noite, servíamos jantar para quem precisasse. Não fazíamos perguntas, não pedíamos documentos. Quem tinha fome comia. Quem precisava conversar era ouvido. Começou com 10 pessoas. Hoje, servimos mais de 100 refeições por semana. Voluntários da comunidade se revezam na cozinha. Alguns trazem ingredientes de casa. Outros doam dinheiro. Mas o mais bonito não é a comida. É ver pessoas tão diferentes sentadas à mesma mesa. O empresário ao lado do morador de rua. A professora conversando com a catadora de lixo. Ali todos eram iguais. Todos eram filhos de Deus. Conheci um homem chamado Josias naquele projeto. Ele apareceu numa noite de chuva, encharcado, tremendo de frio. Tinha acabado de sair da prisão depois de cumprir 8 anos por homicídio. Ninguém queria contratá-lo. Família tinha virado as costas. Ele estava dormindo na rua. Servi o prato dele pessoalmente. Obrigado, padre. A voz dele era rouca, cansada. Sentei ao lado dele. Josias, você tem onde dormir hoje? Ele balançou a cabeça. Levei ele para a casa paroquial. Dei um banho quente, roupas limpas, uma cama. Ele chorou. Padre, faz tanto tempo que alguém não me trata como gente. Josias ficou morando na casa paroquial por 3 meses. Ajudava na manutenção da igreja, pintava paredes, consertava bancos. Conversávamos todas as noites. Ele me contou sobre o crime que cometeu. Matou um homem numa briga de bar. Padre, eu estava bêbado. Nem lembro direito do que aconteceu. Só lembro de acordar na delegacia e descobrir que tinha tirado uma vida. A culpa ainda corroía ele. Josias, você já pagou sua dívida com a justiça. Agora precisa se perdoar. Ele olhou para mim com descrença. Como eu vou me perdoar por isso? Respirei fundo. Do mesmo jeito que eu me perdoei por ter sido cruel com tanta gente. Um dia de cada vez. Consegui um emprego para Josias numa marcenaria de um amigo da paróquia. No começo foi difícil. Os outros funcionários desconfiavam dele, mas Josias era esforçado, pontual, dedicado. Com o tempo conquistou o respeito de todos. Hoje ele tem um quartinho alugado, paga suas contas e volta à igreja todo domingo.
Sempre se senta no mesmo banco, o da frente, e sempre vem me cumprimentar depois da missa. Padre, o senhor salvou minha vida. Eu corrijo. Não fui eu, Josias. Foi Deus. Eu só estava disponível. A diocese começou a me chamar para dar palestras em outras paróquias. No começo relutei. Tinha medo de que meu orgulho voltasse. Mas Cecília me incentivou. Samuel, se você passou por tudo isso e não compartilhar, de que adianta? Ela estava certa. Comecei a viajar pelos finais de semana, contando minha história. As reações eram sempre intensas. Muitos choravam. Outros vinham me abraçar. Padres jovens me procuravam depois para desabafar sobre suas próprias lutas com o orgulho, com a distância emocional, com a falta de amor verdadeiro. Percebi que minha história não era só minha, era de muitos. Num desses encontros conheci Padre João, um jovem recém-ordenado. Ele me procurou no final da palestra. Padre Samuel, eu sou exatamente como o senhor era. Eu estudo muito, sei muito, mas não consigo me conectar com as pessoas. Elas me temem, não me amam. Conversamos por horas. Contei detalhes que não havia compartilhado na palestra. Falei sobre o desespero, sobre a solidão, sobre o vazio que o conhecimento sem amor causa. João, você não precisa ser enterrado vivo para aprender isso. Aprenda com meu erro. Desça do pedestal antes que a vida te derrube dele. Meses depois, recebi uma carta dele. Padre Samuel, comecei a ouvir meus fiéis e descobri que eles têm muito mais a me ensinar do que eu a eles. A imagem de Nossa Senhora Aparecida que encontrei ao lado do buraco ficou no altar da paróquia. Mandei restaurá-la com cuidado. Ela tinha marcas do tempo, rachaduras, a tinta descascada. Mas era justamente aquilo que a tornava especial. Era uma imagem que tinha estado na terra, literalmente. Uma imagem que tinha testemunhado um milagre. Toda vez que a olho, sinto aquela mesma paz que senti quando saí do caixão. E toda vez que alguém me pergunta sobre ela, conto a história. Porque testemunhar não é se gabar. Testemunhar é dar glória a quem realmente merece. Voltei a ter contato com alguns colegas de seminário. Muitos tinham seguido caminhos parecidos com o meu. Intelectualizaram tanto a fé que esqueceram de vivê-la. Um deles, Padre Marcos, me ligou depois de ler sobre minha história num jornal católico. Samuel, eu invejo você. Fiquei surpreso. Por quê? Ele suspirou. Porque você teve uma segunda chance. Eu ainda estou preso na primeira versão de mim mesmo. Marquei de encontrá-lo. Conversamos por uma tarde inteira. Ele chorou ao admitir que estava vazio, que celebrava missas no automático, que não sentia mais nada. Marcos, não é tarde. Nunca é tarde. Ele me abraçou. Hoje ele lidera um projeto social na periferia de São Paulo. E sempre me manda mensagens dizendo que finalmente entendeu o que é ser padre. Comecei a escrever. Não textos teológicos complexos como antes, mas reflexões simples, baseadas no dia a dia. Publicava num blog modesto. No começo tinha poucos leitores, mas aos poucos, as pessoas começaram a compartilhar. Recebia mensagens de gente do Brasil inteiro. Padre, seu texto me ajudou a perdoar meu pai. Padre, depois de ler sua história, voltei para a igreja. Padre, eu estava pensando em desistir de tudo, mas suas palavras me deram esperança. E cada mensagem era um lembrete de que minha dor não tinha sido em vão, que Deus tinha transformado minha ruína em instrumento de cura para outros. Pedrinho, meu sobrinho, cresceu. Hoje tem 15 anos. Semana passada ele me procurou. Tio Samuel, eu acho que quero ser padre. Meu coração apertou. Não de tristeza, mas de responsabilidade. Sentei com ele e contei tudo. Os erros, os acertos, as dificuldades. Pedrinho, ser padre não é sobre usar batina e dar sermões. É sobre amar quando é difícil. É sobre servir quando ninguém está olhando. É sobre morrer para si mesmo todos os dias. Ele me olhou sério. Eu sei, tio, e é por isso que eu quero. Porque vi você fazendo isso. Abracei ele com força. E orei para que Deus fizesse dele um padre melhor do que eu jamais serei. As estações passaram, e com elas, mais transformações. A igreja que antes estava caindo aos pedaços foi reformada com doações da comunidade.
Não ficou luxuosa, mas ficou acolhedora. Pintamos as paredes de cores claras, arrumamos os bancos, colocamos flores naturais no altar. Padre, agora parece que Deus realmente mora aqui, disse um fiel. Eu sorri. Deus sempre morou aqui. A gente que estava cego demais para perceber. Recebi uma ligação inesperada. Era a filha da senhora que tinha vindo com a imagem de Iemanjá anos atrás. Padre Samuel, minha mãe faleceu. Meu coração apertou. Sinto muito. Quando é o velório? Ela fez uma pausa. Padre, ela pediu que o senhor fizesse a missa de corpo presente. Ela disse que o senhor foi o único padre que a tratou com respeito. Fui até a funerária. A senhora estava ali, serena, com um terço nas mãos. Ao lado do caixão, discreta, estava a imagem de Iemanjá. A família olhou para mim com receio, esperando alguma reação. Apenas sorri. Ela viveu sua fé do jeito dela, e Deus a amou exatamente como ela era. Celebrei a missa com todo carinho. No final, a filha me abraçou. Obrigada por respeitar minha mãe. Passei a dar mais atenção aos jovens da paróquia. Criei um grupo de estudo bíblico, mas bem diferente dos que eu costumava liderar. Não era sobre decorar versículos ou debater teologia. Era sobre aplicar a palavra à vida real. Como vocês vivem o amor de Deus no trabalho? Como perdoam quem machucou vocês? Como confiam quando tudo parece perdido? As discussões eram ricas, honestas, às vezes desconfortáveis, mas eram reais. Vinha conhecer histórias incríveis. Jovens lutando contra vícios, contra depressão, contra famílias desestruturadas, e todos buscando esperança. Uma jovem chamada Camila me confidenciou que estava pensando em se matar. Ela tinha 18 anos, tinha acabado de perder a mãe para o câncer e se sentia completamente sozinha. Padre, para que viver se no final todos vamos morrer mesmo? Aquela pergunta me atingiu fundo, porque eu já tinha me feito a mesma pergunta, enterrado naquele caixão. Camila, a vida não é sobre evitar a morte, é sobre encontrar sentido enquanto estamos vivos. E o sentido está nas pequenas coisas, num abraço, num sorriso, numa mão estendida. Você pode não ver agora, mas você faz diferença na vida de alguém. Ela chorou muito naquele dia, mas não desistiu. Hoje, Camila estuda psicologia e quer ajudar jovens como ela. Organizei um retiro espiritual para homens da paróquia. Passamos um final de semana numa chácara, longe da correria da cidade. Sem celular, sem televisão, sem distrações. Apenas conversas, orações, silêncio. Foi transformador. Homens que nunca tinham chorado na frente de ninguém se abriram. Falaram sobre medos, sobre fracassos, sobre solidão. Um empresário bem-sucedido confessou que estava à beira do suicídio. Tenho tudo, padre. Dinheiro, casa, carro, mas me sinto vazio. Outro, um operário, falou sobre a vergonha de não conseguir sustentar a família. Eu me sinto um fracasso. Ali, naquele espaço seguro, eles puderam ser vulneráveis. E na vulnerabilidade encontraram força. Voltei a estudar, mas agora com um propósito diferente. Não para acumular conhecimento, mas para servir melhor. Fiz um curso de aconselhamento pastoral. Aprendi sobre traumas, sobre luto, sobre saúde mental. Percebi o quanto eu tinha sido negligente no passado ao tratar questões complexas com respostas simplistas. Hora mais que passa, não ajuda quem tem depressão. Deus tem um plano, não consola quem perdeu um filho. Aprendi a sentar, a ouvir, a estar presente na dor do outro sem tentar consertá-la. Às vezes, a melhor coisa que podemos fazer é apenas estar lá. Rafael, o jovem que conheci no presídio, se casou. Ele me pediu para celebrar o casamento. Foi uma cerimônia simples na própria paróquia. A noiva era uma moça doce, também com um passado difícil. Quando os declarei marido e mulher, os dois choraram. Depois, Rafael me puxou de lado. Padre, se não fosse o Senhor, eu estaria morto ou preso de novo. O Senhor acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Abracei ele.
Rafael, eu não fiz nada de especial. Apenas tratei você como você merecia ser tratado, com dignidade. Hoje, eles têm um filho, e sempre que posso, visito a família. A história do meu sepultamento se espalhou além das fronteiras da diocese. Um dia, recebi um convite para dar uma entrevista num programa de televisão católico. Hesitei. Não queria que aquilo virasse sobre mim, mas orei e senti que deveria aceitar. Foi ao vivo. O apresentador fez perguntas diretas. Padre Samuel, o senhor acredita mesmo que foi um milagre? Olhei para a câmera. Eu não tenho como provar cientificamente, mas sei o que vivi. Sei que estava prestes a morrer. E sei que algo me tirou dali. Pode chamar de coincidência se quiser. Eu chamo de misericórdia. Recebi milhares de mensagens depois daquela entrevista. Pessoas compartilhando suas próprias histórias de redenção. Cecília começou a frequentar mais a igreja. Ela nunca tinha sido muito religiosa. Mas depois de tudo que aconteceu comigo, algo mudou nela também. Samuel, ver você mudar me fez querer mudar também, ela confessou. Começou a participar do grupo de oração, a ajudar nos projetos sociais. Pedrinho a acompanhava. Era lindo ver minha família unida daquele jeito. Minha mãe, lá do céu, devia estar sorrindo. Porque aquilo era o que ela sempre quis. Uma família que caminhasse junta na fé. Voltei ao terreiro abandonado mais uma vez. Dessa vez, não sozinho. Levei um grupo de jovens da paróquia. Queria que eles vissem o lugar onde tudo mudou. Contei a história ali mesmo, ao lado do buraco já quase apagado pelo tempo. Aqui eu morri para o orgulho. Aqui eu renasci para o amor. Os jovens ficaram em silêncio. Depois fizemos uma oração. Cada um agradeceu por algo. E quando voltamos para a cidade, senti que tinha fechado mais um ciclo. Aquele lugar não era mais um símbolo de dor. Era um símbolo de renascimento. Qual foi o momento mais inesperado em que você sentiu paz? Os anos seguintes trouxeram mais cura do que eu jamais imaginei ser possível. A paróquia se tornou um refúgio para os feridos, os rejeitados, os que não se sentiam dignos de estar na presença de Deus. E era exatamente isso que eu queria. Porque eu tinha sido um deles. Tinha me sentido indigno, abandonado, perdido. E se eu pude ser resgatado, qualquer um podia. Essa certeza guiava cada decisão que eu tomava, cada palavra que eu falava do púlpito. Um casal me procurou pedindo para que eu celebrasse o batizado do filho deles. Mas havia uma complicação. Eles não eram casados no civil nem no religioso. Apenas moravam juntos. Anos atrás, eu teria recusado. Teria dado um sermão sobre a importância do sacramento do matrimônio, sobre viver em pecado. Mas agora eu apenas perguntei: vocês amam esse bebê? Os dois responderam que sim, com os olhos cheios de lágrimas. Então vamos batizá-lo. Deus não vai negar sua bênção a uma criança por causa das escolhas dos pais. E quanto a vocês, se um dia quiserem oficializar a união, estarei aqui. A gratidão deles foi imensa, e 6 meses depois, voltaram para casar. Comecei a perceber padrões nas histórias que ouvia. Muitas pessoas carregavam mágoas profundas da igreja. Tinham sido julgadas, rejeitadas, humilhadas por líderes religiosos. Padre, disseram que meu filho gay ia pro inferno. Padre, me expulsaram da igreja quando engravidei solteira. Padre, disseram que eu estava possuída quando tive uma crise de ansiedade. Cada história me partia o coração, porque eu sabia que poderia ter sido eu dizendo aquelas coisas. Eu tinha sido aquele tipo de padre, e agora precisava ajudar a desfazer o dano que pessoas como eu tinham causado. Criei na paróquia o que chamei de Domingo do Acolhimento. Uma vez por mês, convidávamos especificamente pessoas que se sentiam excluídas da igreja. Divorciados, homossexuais, pessoas de outras religiões, ateus curiosos, qualquer um que quisesse vir. A missa era mais informal, com espaço para perguntas e diálogos. No primeiro domingo, apareceram apenas 3 pessoas. No último, tivemos mais de 100. Uma senhora divorciada me abraçou chorando. Padre, faz 20 anos que eu não entrava numa igreja. Achei que Deus não me queria mais. Segurei as mãos dela.
Deus nunca deixou de querer você. Foram as pessoas que te fizeram sentir assim. E em nome delas eu peço perdão. Recebi críticas. Alguns católicos tradicionais me acusaram de estar diluindo a doutrina, de ser permissivo demais, de estar levando as pessoas para o caminho errado. Um grupo chegou a enviar uma carta para o bispo reclamando de mim. Fui chamado para uma conversa. O bispo Dom Fernando me recebeu com seriedade. Padre Samuel, você está causando polêmica. Respirei fundo. Dom Fernando, eu estou apenas fazendo o que Jesus fez. Ele comeu com pecadores, tocou leprosos, defendeu prostitutas. Ele não esperou que as pessoas se consertassem para se aproximar delas. Ele se aproximou primeiro. O bispo ficou em silêncio por um momento. Depois sorriu. Continue fazendo o que está fazendo. Só me avise se precisar de reforços. Josias, que tinha morado na casa paroquial, voltou para me visitar. Estava diferente, mais confiante, mais leve. Padre, eu conheci alguém. Contou sobre uma mulher que tinha conhecido na marcenaria. Uma viúva com 2 filhos. Ela sabe do meu passado. E mesmo assim ela quer estar comigo. Os olhos dele brilhavam. Josias, você merece ser feliz. Deus não te salvou da prisão para que você vivesse preso na culpa. Eles se casaram meses depois. E hoje, Josias é padrasto amoroso de 2 crianças que o chamam de pai. A saúde começou a cobrar seu preço. Passei por alguns sustos. Pressão alta, cansaço extremo, dores no peito. O médico foi direto. Padre, o senhor precisa desacelerar. Seu corpo está pedindo descanso. Mas como desacelerar quando havia tanto a fazer? Cecília interveio. Samuel, de que adianta você ajudar todo mundo e morrer no processo? Você precisa se cuidar também. Ela estava certa. Comecei a delegar mais, a confiar nos leigos para tocar em projetos, a tirar um dia por semana só para descansar. Foi difícil no começo. Meu impulso era controlar tudo, mas precisava aprender que a obra era de Deus, não minha. Nesse período de desaceleração, voltei a algo que tinha abandonado há anos: a contemplação. Passava horas sentado na igreja vazia, apenas em silêncio diante do sacrário. Não rezava com palavras, apenas ficava ali, presente. Naquele silêncio, ouvia coisas que o barulho da vida tinha abafado. Ouvia o convite para confiar mais, controlar menos. Ouvia o perdão para os erros do passado. Ouvia a confirmação de que eu estava no caminho certo. Aquelas horas de silêncio me renovavam mais do que qualquer coisa. Um jovem seminarista me procurou. Ele estava em crise vocacional. Padre Samuel, não sei se sou digno de ser padre. Tenho muitas dúvidas, muitas falhas. Sorri. E você acha que eu não tinha? Que ainda não tenho? Contei para ele sobre meus anos de arrogância, sobre como quase destruí tudo por causa do meu orgulho. A dignidade não vem de você. Vem de quem te chama. E se Deus te chamou, Ele vai te sustentar. O jovem saiu mais aliviado. Hoje ele está prestes a ser ordenado. E sempre me envia mensagens agradecendo pela conversa. Comecei a escrever um livro. Não era algo que eu tinha planejado, mas tantas pessoas tinham me pedido para colocar minha história no papel que senti que devia fazer. Escrever foi terapêutico. Revivi cada momento, cada dor, cada transformação. Chorei várias vezes diante do computador. Mas também sorri, porque ao escrever, percebi o quanto Deus tinha sido fiel, mesmo quando eu não merecia, mesmo quando eu estava longe, mesmo quando eu achava que estava sozinho. Ele sempre esteve lá. O livro está quase pronto. Não sei se vai vender muito, mas se ajudar uma pessoa a não cometer os mesmos erros que eu cometi, já terá valido a pena. Pedrinho começou o seminário. Ver meu sobrinho vestindo batina pela primeira vez foi emocionante. Cecília chorou. Eu também. Tio Samuel, eu quero ser como você. Balancei a cabeça. Não, Pedrinho. Seja melhor que eu. Aprenda com meus erros. Seja o padre que eu deveria ter sido desde o começo. Ele me abraçou. E naquele abraço, senti que minha história estava alcançando a próxima geração. Que talvez minha queda pudesse prevenir a dele. Voltei a ter contato com algumas pessoas do meu passado. Ex-colegas de seminário, professores, até mesmo alguns fiéis que tinham se afastado por minha causa. Pedi perdão a cada um deles. Alguns aceitaram facilmente, outros custaram mais. Um ex-colega foi duro. Samuel, você me humilhou na frente de todos porque eu discordava de você.
Abaixei a cabeça. Eu sei, e não tenho desculpa. Eu estava errado. Completamente errado. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois estendeu a mão. Aceito seu pedido de perdão e admiro sua coragem de voltar para reconhecer isso. Saímos daquele encontro não como amigos, mas em paz, e isso já era muito. A imagem de Nossa Senhora que encontrei ao lado do buraco começou a atrair peregrinos. Pessoas vinham de longe para vê-la, para rezar diante dela, para tocar suas rachaduras. Padre, essa imagem tem algo especial, diziam. Eu nunca confirmei nem neguei os milagres que diziam ter acontecido. Apenas observava a fé daquelas pessoas. Percebia que o verdadeiro milagre não estava na imagem. Estava nos corações que se abriam diante dela, nas lágrimas que eram derramadas, nas orações que subiam ao céu. A imagem era apenas um ponto de encontro entre o humano e o divino. Os últimos anos me ensinaram algo fundamental. A humildade não é algo que você conquista uma vez e pronto. É uma escolha diária. Todo dia eu acordo e preciso escolher ser humilde de novo. Escolher ouvir em vez de falar. Escolher servir em vez de ser servido. Escolher amar em vez de julgar. Alguns dias são mais fáceis que outros, mas o importante é continuar escolhendo. A comunidade cresceu de formas que eu nunca imaginei. Hoje temos grupos para tudo. Jovens, idosos, casais, viúvos, pessoas em luto, pessoas em recuperação de vícios. Cada grupo tem seu líder leigo. Meu papel agora é mais de acompanhamento do que de comando. E está tudo bem, porque a igreja não é sobre mim, nunca foi. É sobre o corpo de Cristo trabalhando junto, cada membro cumprindo sua função. Recebi um telefonema que me pegou de surpresa. Era Valdir, o ex-delegado que tinha me espancado. Ele estava em fase terminal de câncer. Padre Samuel, eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas eu queria me confessar. Fui até o hospital no mesmo dia. Ele estava irreconhecível, magro, fraco, com os olhos fundos. Quando me viu, começou a chorar. Padre, eu fiz coisas terríveis. Para o senhor e para tanta gente. Sentei ao lado da cama. Valdir, se Deus me perdoou, quem sou eu para não perdoá-lo? Ouvi sua confissão por mais de 1 hora. Ele descarregou anos de raiva, de dor, de culpa. No final, dei a absolvição. Ele segurou minha mão. Obrigado, padre. Agora eu posso morrer em paz. Ele faleceu 3 dias depois. No funeral, fui o único padre presente. A diocese me convidou para formar futuros padres. Comecei a dar aulas no seminário sobre pastoral prática. Mas minhas aulas eram diferentes. Não ensinava apenas teoria. Levava os seminaristas para as ruas, para hospitais, para presídios, para asilos. Vocês precisam sentir o cheiro das ovelhas, eu dizia, usando uma frase do Papa Francisco. Precisam sujar as mãos. Precisam quebrar o coração. Só assim vão entender o que é ser padre. Alguns resistiam. Queriam ficar na segurança dos livros, mas outros floresciam. E esses me davam esperança no futuro da igreja. Camila, a jovem que tinha pensado em suicídio, se formou em psicologia. Ela abriu um consultório na comunidade, atendendo a preços populares. Padre, eu quero devolver o que recebi. Hoje, ela é uma das voluntárias mais ativas da paróquia. Lidera um grupo de apoio para pessoas com depressão e ansiedade. Ver ela transformada daquele jeito é uma das minhas maiores alegrias, porque mostra que quando você ajuda alguém, está plantando uma semente que vai germinar e dar frutos que você nem vai ver. Minha saúde deu outro susto. Precisei fazer uma cirurgia cardíaca. Foi arriscado. Cecília ficou apavorada. Samuel, eu não posso te perder também. Segurei a mão dela. Cecília, se for minha hora, está tudo bem. Eu vivi mais do que merecia. Mas se Deus ainda tiver planos para mim, Ele vai me sustentar. A cirurgia foi bem sucedida. Durante a recuperação, tive tempo para refletir. Percebi que tinha medo da morte anos atrás. Mas agora, não tinha mais. Porque sabia que a morte não era o fim. Era apenas uma passagem. E do outro lado, minha mãe estaria esperando. E Nossa Senhora. E todos aqueles que partiram antes de mim. Enquanto me recuperava, recebi centenas de mensagens. De fiéis, de amigos, de pessoas que eu nem conhecia pessoalmente. Padre, estamos rezando por você. Padre, o senhor não pode ir embora ainda, tem muita gente que precisa do senhor.
Cada mensagem me aquecia o coração, mas também me fazia refletir. Eu não era indispensável. Deus levantaria outros. O importante era ter plantado boas sementes. E eu tinha tentado. Com todas as minhas falhas, com todas as minhas limitações, eu tinha tentado. Voltei às atividades devagar. Não podia mais fazer tudo o que fazia antes, mas aprendi que não precisava. A comunidade estava madura. Eles cuidavam uns dos outros. Visitavam os doentes sem que eu pedisse. Levavam alimento para quem precisava. Rezavam juntos. A igreja estava viva. E eu era apenas um instrumento que Deus tinha usado para plantar aquela semente. Rafael e a esposa tiveram o segundo filho. Eles me pediram para ser padrinho. Aceitei emocionado. No batizado, enquanto segurava aquele bebê nos braços, olhei para Rafael. O menino que tinha sido preso por tráfico agora era um pai de família trabalhador, honesto, presente. Rafael, você é a prova de que ninguém está perdido demais. Ele sorriu. Padre, se o senhor não tivesse acreditado em mim, interrompi. Não foi eu quem acreditou primeiro. Foi Deus. Eu só estava disponível para ser usado. O livro foi publicado, não por uma grande editora, mas por uma pequena editora católica. Mesmo assim começou a circular. Recebi relatos de pessoas que leram e foram tocadas. Um homem escreveu: Padre Samuel, eu ia me matar. Mas li seu livro e percebi que se o senhor conseguiu recomeçar, eu também posso. Uma mulher compartilhou: Padre, eu era igual ao senhor. Julgava todo mundo, mas sua história me fez refletir. Estou tentando mudar. Cada relato era uma confirmação de que minha dor tinha propósito, que Deus tinha transformado minhas cinzas em algo belo. Voltei ao terreiro abandonado pela última vez, dessa vez sozinho. Queria apenas agradecer. Ajoelhei ao lado daquele buraco que agora mal se via. Obrigado, sussurrei. Obrigado por não ter me deixado morrer ali. Obrigado por ter me dado uma segunda chance. Obrigado por ter me quebrado para que eu pudesse ser reconstruído do jeito certo. Plantei uma roseira ao lado. Que deste lugar de morte brote vida. Ao me levantar, senti uma paz profunda. Eu tinha feito as pazes com meu passado. Tinha fechado o ciclo. Agora podia olhar para frente sem culpa, sem vergonha, apenas com gratidão. Os dias agora têm um ritmo mais calmo. Não porque há menos trabalho, mas porque aprendi a estar presente em cada momento. Quando celebro a missa, não penso na próxima atividade. Estou ali o inteiro. Quando converso com alguém, não fico olhando o relógio. Escuto de verdade. Quando rezo, não recito palavras decoradas. Falo com Deus como se fala com um amigo. E essa presença faz toda a diferença. Um dia, uma criança me perguntou depois da missa: Padre, como é que a gente sabe que Deus existe? Sorri. Sabe quando você sente um abraço da sua mãe e se sente seguro? Sabe quando você vê algo bonito e fica feliz sem saber por quê? Sabe quando você está triste e alguém te faz sorrir? Deus está em todos esses momentos. Ela pensou por um instante. Então Deus está em todo lugar? Abaixei para ficar na altura dela. Sim, e principalmente dentro do seu coração. Ela saiu correndo para contar para a mãe. E eu fiquei ali, pensando como as crianças conseguem entender com simplicidade o que nós adultos complicamos tanto. Cecília começou um namoro. Ela estava nervosa para me contar. Samuel, eu conheci alguém. Ele é divorciado. Será que... Interrompi com um abraço. Cecília, eu só quero que você seja feliz. E se ele te faz feliz, então tem minha bênção. Ela chorou de alívio. Eu tinha medo que você fosse me julgar. Segurei o rosto dela. Cecília, eu passei tempo demais julgando. Agora, eu só quero amar. Conheci o namorado dela semanas depois. Um homem bom, trabalhador, que a tratava com carinho. Eles se casaram no ano seguinte. E foi uma das cerimônias mais bonitas que já celebrei. Pedrinho me liga toda semana do seminário. Ele enfrenta as mesmas dúvidas que eu enfrentei. Tio, será que sou bom o suficiente? Respondo sempre da mesma forma. Ninguém é bom o suficiente, Pedrinho. Por isso precisamos de Deus. Ele completa o que falta em nós. Às vezes ele desabafa sobre colegas orgulhosos, sobre professores rígidos, sobre a pressão de ser perfeito. Lembra do que eu te disse. Não seja perfeito. Seja verdadeiro.
As pessoas não precisam de um padre perfeito. Precisam de um padre humano. A paróquia completou 25 anos da minha chegada. A comunidade organizou uma celebração. Eu não queria nada grande, mas eles insistiram. Foi emocionante ver pessoas que eu tinha batizado, casado, enterrado os pais, acompanhado em momentos difíceis. Todos ali tinham uma história comigo, e eu tinha uma história com cada um deles. No final da missa, um dos líderes leigos pediu a palavra. Padre Samuel, o Senhor chegou aqui como um homem, mas foi transformado pelo amor de Deus. E essa transformação transformou todos nós. Não consegui segurar as lágrimas. Josias subiu ao microfone também. Padre Samuel me tirou da rua, mas mais do que isso me devolveu a dignidade. Hoje tenho família, trabalho, paz. E tudo começou quando o Senhor me ofereceu um prato de comida e me tratou como gente. A igreja inteira aplaudiu. Olhei para ele, para Camila, para Rafael, para tantos outros que estavam ali. E percebi, minha vida não tinha sido em vão. Eu tinha plantado. Deus tinha feito crescer, e os frutos estavam ali, diante de mim. Passei a escrever cartas. Cartas para pessoas que eu tinha machucado no passado e que não conseguia encontrar pessoalmente. Não sei se alguma delas chegará ao destino, mas escrever foi libertador. Peço perdão por ter sido cruel. Lamento profundamente minhas palavras. Espero que você esteja bem apesar de mim. Cada carta era uma pequena morte do velho Samuel. E a cada morte, o novo Samuel respirava mais livremente. Um casal de idosos me procurou. Estavam casados há 60 anos. O marido, seu Antônio, estava com Alzheimer avançado. Ele não reconhecia mais ninguém, mas Dona Helena ia visitá-lo todos os dias no asilo. Padre, ele não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ele é. E isso basta. Aquilo me tocou profundamente. O amor verdadeiro não depende de reciprocidade. Não depende de reconhecimento. Ele apenas ama. Como Deus ama, incondicionalmente. Celebrei uma missa de renovação de votos para eles. Seu Antônio não entendeu o que estava acontecendo, mas sorriu o tempo todo. E Dona Helena chorou de alegria. Comecei a sentir que meu tempo estava se aproximando. Não de forma mórbida, mas com serenidade. Meu corpo estava cansado. A saúde pedia descanso, mas minha alma estava em paz. Conversei com o bispo sobre me aposentar. Dom Fernando, acho que está na hora de passar o bastão. Ele entendeu. Padre Samuel, você deixa um legado lindo e merece descansar. A transição foi suave. Um padre jovem assumiu a paróquia. Eu fiquei como padre auxiliar, ajudando quando necessário, mas sem as responsabilidades de antes. Voltei a morar com Cecília e a família dela. Tenho um quartinho simples com uma cama, uma estante de livros e um crucifixo na parede. É tudo o que preciso. Passo os dias lendo, rezando, recebendo visitas. As pessoas ainda me procuram, mas agora, sem pressa, sem agenda lotada. Apenas conversas tranquilas, chá quente, silêncios confortáveis. Padre, o senhor parece mais jovem agora. Eu rio. É porque finalmente aprendi a viver. As manhãs são minhas favoritas. Acordo cedo antes do sol nascer. Sento na varanda com uma xícara de café e fico ali, apenas observando o mundo acordar. Os pássaros cantam. O vento balança as folhas. O céu muda de cor gradualmente. E eu agradeço. Agradeço por estar vivo. Por ter sido transformado. Por ter sido amado quando não merecia. Cada amanhecer é um milagre. Eu sei disso melhor do que ninguém. Porque já passei 3 dias sem ver o sol. E agora cada raio de luz é um presente. Pedrinho foi ordenado. A cerimônia foi linda. Ver meu sobrinho se prostrar no chão durante a ladainha dos santos me fez lembrar da minha própria ordenação. Décadas atrás, mas aquele jovem que se levantava padre era diferente de quem eu fui. Ele era humilde, amoroso, disponível. Tudo que eu deveria ter sido desde o início. Quando ele veio me dar a primeira bênção, os dois choramos. Tio Samuel, obrigado por me mostrar o caminho. Abracei ele com força. Pedrinho, agora vá e seja luz onde houver escuridão. Ele assumiu uma paróquia pequena no interior. E toda semana me liga para contar sobre os desafios, as alegrias, as descobertas. Ouço cada história com atenção. E agradeço a Deus por ter permitido que minha transformação inspirasse a dele. Recebi a notícia de que Edson tinha falecido. Ele teve um ataque cardíaco fulminante
Não consegui ir ao enterro, mas rezei muito por ele. Lembrei de como ele tinha me pedido perdão, de como nos abraçamos naquele encontro interreligioso, de como Deus tinha transformado inimigos em irmãos. Enviei flores para a família e uma carta dizendo que Edson tinha me ensinado sobre perdão, tanto quanto eu tinha ensinado a ele. A viúva dele me respondeu semanas depois. Padre Samuel, meu marido falava do senhor com admiração. Dizia que o senhor era a prova de que as pessoas podem mudar. Guardei aquela carta com carinho. A imagem de Nossa Senhora que está no altar começou a apresentar um fenômeno curioso. As rachaduras, em vez de piorarem com o tempo, parecem estar se fechando. Não tenho explicação científica. Alguns dizem que é a umidade. Outros que é milagre. Eu apenas observo com gratidão, porque aquela imagem me lembra de que Deus conserta o que está quebrado. Ele fechou as rachaduras da minha alma. Por que não fecharia as da imagem também? Peregrinos continuam vindo de longe para vê-la. Cada um traz sua dor, sua história, sua esperança. E eu fico ali, discreto, apenas observando a fé daquelas pessoas. Porque no fim, não importa se houve milagre físico ou não. O milagre verdadeiro está nos corações que se abrem. Dona Helena me ligou chorando. Seu Antônio tinha falecido. Padre, no último momento, ele abriu os olhos e me reconheceu. Disse meu nome, sorriu e partiu. Fui ao velório. Dona Helena estava serena. Padre, Deus me deu um presente antes de levá-lo. Meu Antônio voltou por um instante para se despedir. O amor deles tinha vencido até o Alzheimer. Celebrei a missa de corpo presente com o coração cheio, porque tinha testemunhado algo raro. Amor verdadeiro até o fim. Durante a homilia, falei sobre como o amor sobrevive à morte, à doença, ao esquecimento. Porque o amor não está na memória, está na essência. E a essência nunca morre. Minha saúde piorou. Os médicos foram claros. Não havia mais muito a fazer. Era questão de tempo. Recebi a notícia com tranquilidade. Quanto tempo? O médico hesitou. Alguns meses. Talvez um ano. Agradeci e saí. Cecília quis chorar. Samuel não. Abracei ela. Cecília, eu já vivi mais do que merecia. Morri há anos naquele caixão. Tudo depois disso foi presente. Ela entendeu. E a partir dali, decidimos viver cada dia como se fosse o último. Não de forma desesperada, mas de forma intencional. Cada refeição era saboreada. Cada conversa era apreciada. Cada abraço prolongado. Comecei a fazer as pazes finais. Visitei túmulos de pessoas que tinham partido. Minha mãe, amigos fiéis. Ajoelhava diante de cada lápide e conversava como se eles estivessem ali. Obrigado por ter feito parte da minha vida. Perdoe meus erros. Até breve. Não era triste. Era libertador. Estava arrumando a casa antes de partir. Limpando gavetas emocionais. Soltando ressentimentos que ainda pudessem estar escondidos em algum canto. Cada visita me deixava mais leve. Cada despedida me aproximava mais da paz final. Rafael me visitou com a família. Os filhos já estavam grandes. Padre, meus filhos querem que o senhor conte a história do caixão. Contei. Eles ouviram boquiabertos. No final, o mais velho perguntou: Tio Samuel, o senhor teve medo? Sorri. Muito. Mas foi o medo que me ensinou a confiar. O menino pensou. Então, às vezes, o medo é bom? Balancei a cabeça. O medo é bom quando te leva para os braços de Deus. Rafael me abraçou ao sair. Padre, o senhor salvou minha vida. Mas mais do que isso, me ensinou a viver. Segurei o rosto dele. Rafael, você salvou a sua própria vida quando escolheu acreditar que era digno de uma segunda chance. Camila se casou. Pediu que eu celebrasse o casamento. Ela estava radiante. O noivo, um rapaz simples e bondoso. Padre Samuel, sem o senhor eu não estaria aqui. Segurei as mãos dela. Camila, foi Deus quem te segurou. Eu apenas estava disponível. A cerimônia foi linda. Ao final, enquanto eles saíam como marido e mulher, senti uma alegria profunda. Mais uma semente que tinha germinado. Mais uma vida transformada. Mais uma história de redenção. Na recepção, Camila fez questão de me apresentar aos familiares dela. Este é o padre que me salvou, ela dizia. Eu corrigia. Este é o padre que aprendeu a amar ao conhecê-la. Josias abriu uma pequena marcenaria própria. Ele me convidou para a inauguração. Era um galpão simples, mas arrumado com carinho.
Ferramentas organizadas, madeiras empilhadas, o cheiro de serragem no ar. Padre, tudo isso começou quando o Senhor me deu um prato de comida. Olhei ao redor. Josias, tudo isso começou quando você decidiu acreditar que merecia mais. Ele me mostrou cada canto do lugar com orgulho. Os filhos da esposa o ajudavam. A família estava unida. A vida tinha sentido. Padre, o Senhor vai ser sempre bem-vindo aqui. Abracei ele. E você sempre será bem-vindo na minha casa. Passei a escrever cartas para pessoas que viriam depois de mim. Carta para Pedrinho, para quando ele enfrentasse crises. Carta para Cecília, para quando sentisse saudade. Carta para os jovens da paróquia, para quando duvidassem de suas vocações. Cada carta era uma semente plantada para o futuro. Uma mensagem de esperança que atravessaria o tempo. Não sei se alguém lerá, mas escrever me trouxe paz. Era minha forma de continuar amando mesmo depois de partir. O bispo me visitou. Dom Fernando estava mais velho, os cabelos todos brancos. Padre Samuel, vim me despedir. Tomamos café juntos. Conversamos sobre os anos de ministério, sobre as transformações, sobre o futuro da igreja. Dom Fernando, obrigado por ter confiado em mim mesmo quando eu não era confiável. Ele sorriu. Samuel, você foi um dos melhores presentes que Deus deu para esta diocese. Seu testemunho vai continuar inspirando por gerações. Nos abraçamos longamente. Quando ele saiu, senti que tinha fechado mais um ciclo. Voltei à igreja onde tudo começou. A paróquia estava diferente, mais viva, mais colorida, mais acolhedora. O padre jovem que me substituiu estava fazendo um trabalho maravilhoso. Sentei num dos bancos do fundo e apenas observei. Uma missa normal de domingo. Famílias, crianças, idosos, jovens, todos ali, buscando algo maior. O padre pregava com simplicidade e amor. E percebi, a obra tinha continuado. Porque nunca foi sobre mim. Sempre foi sobre Deus trabalhando através de vasos quebrados. Passei uma tarde inteira na frente da imagem de Nossa Senhora. Só eu e ela. Agradeci por tudo. Pelas graças recebidas, pelas lições aprendidas, pelas pessoas que cruzaram meu caminho. Mãe, obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por ter descido até aquele buraco e me tirado de lá. Obrigado por ter me mostrado que o amor é maior que qualquer pecado. Senti aquele mesmo calor que tinha sentido no dia em que saí da terra. Aquela mesma paz, aquela mesma certeza de que não estava sozinho. A comunidade organizou uma última celebração, uma missa de agradecimento. Eu não queria, mas eles insistiram. Padre Samuel, precisamos nos despedir. A igreja estava lotada. Pessoas que eu não via há anos vieram, ex-fiéis, ex-alunos, ex-colegas. Todos queriam estar ali. Celebrei a missa com o coração transbordando. Durante a homilia, minha voz falhou algumas vezes, mas consegui dizer o essencial. Obrigado por terem me permitido ser padre de vocês. Obrigado por terem me ensinado a amar. Obrigado por terem me dado uma segunda chance. Ao final, a comunidade inteira se levantou e aplaudiu. Não a mim, mas a Deus que tinha trabalhado através de mim. Nos últimos dias, a dor aumentou. Os medicamentos já não faziam tanto efeito, mas mesmo na dor havia paz. Cecília cuidava de mim com carinho. Pedrinho vinha me visitar sempre que podia. Os amigos passavam para conversar. Ninguém falava sobre a morte, mas todos sabiam. E estava tudo bem, porque a morte não era o fim. Era apenas a próxima etapa. Eu tinha vivido plenamente. Tinha amado intensamente. Tinha me arrependido sinceramente. Não havia mais nada pendente. Numa manhã, acordei mais fraco. Sabia que o momento estava próximo. Pedi para Cecília chamar todos. Pedrinho, Rafael, Camila, Josias, os líderes da comunidade. Todos vieram. Segurei a mão de cada um. Obrigado por terem feito parte da minha vida. Cuidem uns dos outros. Amem-se, perdoem-se. E nunca esqueçam, Deus nunca desiste de ninguém. Eles choravam, mas sorriam também, porque sabiam que eu estava em paz. Pedi para ficarem comigo enquanto rezávamos o terço. Nossas vozes se misturaram naquela oração antiga e familiar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Na hora de nossa morte. As palavras ganharam um novo significado.
porque a minha hora estava chegando, e eu não tinha medo. Quando terminamos, pedi para ficarem em silêncio. Fechei os olhos, e naquele silêncio ouvi a voz da minha mãe me chamando. Ouvi o riso de pessoas que tinham partido antes. Ouvi uma melodia suave que não vinha de lugar nenhum. Abri os olhos uma última vez, e vi Nossa Senhora ao pé da cama, com o mesmo sorriso do dia em que me tirou da terra. Ela estendeu a mão, e eu a segurei. Hoje, sentado aqui na varanda, olhando para o horizonte, percebo que minha vida foi uma sucessão de mortes e renascimentos. Morri para o orgulho e renasci para a humildade. Morri para a rigidez e renasci para a compaixão. Morri para o julgamento e renasci para o amor. E em breve, vou morrer de verdade. Mas não tenho medo. Porque sei que do outro lado Nossa Senhora estará esperando. Como esteve naquele dia, ao lado do buraco me tirando da terra. Como esteve ao lado da cama da minha mãe. Como está ao lado de todos nós, sempre. Se alguém me perguntasse o que aprendi nesses anos todos, eu diria: aprendi que Deus não procura perfeição. Ele procura corações disponíveis. Aprendi que a fé verdadeira não está nas respostas certas, mas na confiança mesmo sem respostas. Aprendi que amar é mais importante que estar certo. E aprendi que nunca é tarde para recomeçar. Enquanto há vida, há esperança. E enquanto há esperança, há Deus trabalhando. Às vezes ainda acordo de madrugada sentindo o peso da terra sobre mim. Mas não é mais um pesadelo, é uma lembrança. Uma lembrança de que fui resgatado, de que fui amado, de que fui transformado. E essa lembrança me enche de gratidão. Porque eu deveria ter morrido naquele caixão, mas não morri. Fui salvo. Para quê? Para aprender a amar, para ensinar outros a amar, para testemunhar que ninguém está perdido demais. Ninguém caiu fundo demais. Ninguém é indigno demais. Se eu pude ser resgatado, qualquer um pode. O sol está nascendo agora. Mais um dia que Deus me dá. Mais um dia para agradecer. Mais um dia para amar. Não sei quantos ainda restam, mas cada um será vivido com intensidade, com presença, com gratidão. Porque eu sei o que é estar morto em vida. E agora finalmente sei o que é estar vivo de verdade. Vivo para amar, para servir, para testemunhar. Vivo para mostrar que a misericórdia de Deus é maior que qualquer escuridão. Que o amor sempre vence. Que a luz sempre dissipa as trevas. E que mesmo quando tudo parece perdido, Deus está lá, esperando apenas que peçamos ajuda. Não com palavras bonitas ou orações decoradas, mas com o coração quebrado e sincero. Porque é no quebrantamento que Ele nos reconstrói. É na fraqueza que Ele mostra sua força. É na nossa queda que Ele revela sua graça.